Paz do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia, livro do profeta Miqueias. Eu já falei e já preguei essa mensagem aqui em uma outra ocasião. Volto a falar com vocês nessa noite sobre esse tema. Livro do profeta Miqueias, capítulo 6. Quero falar com vocês nessa noite sobre como viver a vida e agradar a Deus. Como viver a vida e agradar a Deus. Livro do profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 6 ao 8. Diz assim: como que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, queremos louvar o teu nome pela tua bondade derramada sobre as nossas vidas. Obrigado por tudo quanto o Senhor tem realizado no nosso ser. Agora nós vamos nos alimentarmos da tua palavra e nós precisamos que o Senhor fale conosco por meio da pessoa do teu Espírito Santo. Deus, use a minha vida, que as palavras que saírem da minha boca não sejam palavras vazias, lançadas ao vento, mas que possam ser palavras encharcadas com a unção do teu Espírito Santo, e que elas possam caírem como uma luva nos corações aqui presentes, para que haja crescimento, para que haja despertamento, para que haja avivamento, para a glória do teu nome. Eu te peço em o nome de Jesus, amém. Pode sentar. Querido, na ânsia, no desejo ardente de se viver uma vida de tal forma que se possa agradar a Deus, não são poucas as pessoas que fazem coisas no mínimo absurdas e muitas vezes desapropriadas para tal finalidade. Por exemplo, há quem pense que só agradará a Deus fazendo promessas cada vez mais ousadas. Outros acham que conseguirão tal proeza cumprindo toda uma cartilha de regras e costumes. Há aqueles que, com a finalidade de agradar a Deus, vive se auto-martirizando. Há ainda outros que pensam que para agradar a Deus faz-se necessário oferecerem holocaustos, sacrifícios, se empenharem em fazer tantas e tantas coisas que muitas vezes não os leva a lugar algum. O duro, queridos, é que a maioria dessas pessoas, ou todas elas, estão perdendo o seu tempo,
aquelas que agem e que pensam que vão agradar a Deus, sob esses exemplos que eu citei aqui, porque por esses meios o alvo ele continua sendo inatingível. Então talvez a sua pergunta seja a seguinte: como é que posso viver a vida de tal forma que com o meu viver diário, com as minhas atitudes, com os meus feitos, com os meus princípios, eu possa de fato agradar a Deus? Eu possa ser visto como foi visto o rei Davi pelo Senhor, um homem segundo o coração de Deus. Como é que eu preciso viver a minha vida para tocar no coração de Deus, para agradar a Deus? É óbvio que o tema ele é muito abrangente e eu não tenho a menor intenção de esgotá-lo, mas eu quero dar aqui alguns princípios, deixar aqui alguns princípios para vocês nessa noite, que com certeza, se nós nos empenharmos por praticá-los, nós vamos tocar o coração de Deus, nós estaremos agradando ao Senhor. Então, em primeiro lugar, se você deseja viver uma vida com o intento de agradar a Deus, em primeiro lugar, encare a vida como uma oportunidade para amar. O Evangelho de Mateus, capítulo 22, se você puder abrir, pode abrir aí. Evangelho de Mateus, capítulo 22. A Bíblia diz o seguinte, do versículo 37 ao 40. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Queridos, isso é para nós um grande desafio. Amar é para nós um grande desafio, porque cada vez mais nesses últimos tempos, o nosso maior interesse, o nosso maior desejo, a nossa maior vontade tem sido sempre em relação ao capitalismo. Ou seja, a felicidade para nós brasileiros, e por que não dizer por uma boa parte da raça humana, está ligada diretamente ao possuir. A felicidade para nós está ligado diretamente ao se ter em abundância. Nós pensamos, nós achamos, aqui pensando e raciocinando conosco na nossa cachola, nós muitas vezes chegamos à conclusão que só seremos felizes se nós possuirmos, se nós termos. A felicidade, queridos,
muitos, está muito ligada ao se ter uma casa, uma mansão, a se ter um carrão. Nós queremos ser, e o nosso intento, na maioria das vezes, nós estamos sempre pensando em ser patrão. Esse é o sonho, é o nosso sonho, em ser patrão e não empregado. Nós estamos sempre almejando comandar e nunca ser comandado. Nós queremos sempre sermos líderes e nunca liderados. Nós estamos sempre insatisfeitos com o nosso salário. Quem é que não deseja aqui um aumento de salário? Vai, seja sincero. Não é? Então nós estamos, na maioria das vezes, insatisfeitos. E nós queremos sempre mais. Sabe qual o grande problema de tudo isso, queridos? É que essa coisa do capitalismo, ele faz com que eu, de certa forma, me distancie do meu próximo. Ao invés de me aproximar, muitas vezes ele faz com que eu me distancie dele. Por quê? Porque quando nós temos esse intento de nos tornarmos grandes, financeiramente falando, o meu próximo, ou o nosso próximo, passa a ser para nós uma espécie de ameaça, com quem eu tenho que concorrer, com quem eu tenho que disputar o meu espaço, em relação a quem eu tenho que chegar na frente, eu tenho que ser o primeiro. Ele precisa ficar para trás e eu preciso chegar na frente. Então, está aí o porquê de tantos confrontos. Está aí o porquê de tantos atritos entre os seres humanos. Está aí o porquê da raiva, da ira, muitas vezes da cólera com relação ao seu semelhante. Porque se ele se torna da minha pessoa um concorrente, se ele se torna para mim uma ameaça, ele é alguém que eu preciso liquidá-lo. E aí, aquilo que o mandamento do Senhor nos exige que façamos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, nós vamos deixando de lado. Mas a Bíblia nos ensina que se você quiser agradar a Deus, a ordem de Deus é esta. 1 de João, veja aí comigo, capítulo 3. 1 de João, capítulo 3, versículo 23. E este é o seu mandamento: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Conta-se uma história
Eu já falei isso aqui mais de uma vez. Mas conta-se que certa feita estava acontecendo um culto abençoado em uma determinada igreja, e tudo estava correndo muito bem, tudo estava correndo dentro da normalidade, da expectativa de todos os irmãos, e o culto estava uma bênção, e o momento então que era sempre muito esperado pelos irmãos daquela congregação, era o momento auge do culto, que era o momento da palavra. E quando chegou o momento da palavra, então o pastor veio à frente, assumiu a tribuna e disse para os irmãos: eu tenho uma palavra para vocês nessa noite, que o Senhor colocou no meu coração, e a mensagem de Deus para vocês nessa noite é a seguinte. E aquele pastor disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Falou isso, encostou o microfone no púlpito e sentou na sua cadeira e ficou ali quieto. E as pessoas então começaram a ficar incomodadas com aquela atitude. Será que o pastor não está bem? Será que o pastor está passando mal? Será que isso? Será que aquilo? Será que aquilo outro? Até que então um obreiro que estava do seu lado cutucou o pastor e falou: pastor, a igreja está esperando, o senhor não vai pregar? E o pastor então, calmo, levantou da sua cadeira, veio à frente, pegou o microfone e disse para aquela igreja: eu tenho uma mensagem de Deus para vocês nessa noite, e a mensagem de Deus é a seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Descansou o microfone no púlpito e voltou a sentar. E aí as pessoas então: o pastor não está bem. Será que o pastor não está ficando lelé? Será que o pastor está pensando direito? E as pessoas muito preocupadas, então aí as pessoas completamente incomodadas, e de novo cutucaram o pastor, e o pastor veio à frente, e de novo o pastor repetiu: a mensagem do Senhor para vocês nesta noite é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele prosseguiu dizendo: queridos, esse é o beabá do Evangelho. Não adianta eu querer ensinar o resto do alfabeto se ainda nem o beabá nós aprendemos. É preciso, faz-se necessário amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Amém? Então, se você deseja viver uma vida para agradar a Deus, em primeiro lugar, o recado dessa noite é: busque amar o seu próximo. Amém? Em segundo lugar, preocupe-se em viver com sincero arrependimento. Veja comigo, livro de Salmos, Salmo de número 51. Davi, ele escreveu esse salmo depois da queda que ele teve com Batseba. Creio que, se não todos, a grande maioria conhece a história. E aí, quando ele chega no verso 16 e no verso 17 do Salmo 51,
olha o que ele deixou escrito: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Amém? Você entendeu? Lembre-se que Davi era rei, e ele tinha um pouquinho, viu? Ele tinha. E ele está dizendo no versículo 16: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Davi tinha condições de trazer. Aí ele diz no 17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O que Davi está querendo ensinar aqui, queridos? Veja que ele tinha acabado de cometer um pecado terrível. E ele está dizendo: Senhor, me perdoe. E eu não vou tentar alcançar o teu perdão por meio de holocaustos, por meio de sacrifícios. Eu não vou tentar me esforçar para tocar o seu coração por meio de coisas que se traz aos teus pés, coisas materiais. Não. A única coisa que toca o coração de Deus, que toca o teu coração, e é isso que eu me esforço por fazer neste momento, Davi está dizendo, meu Deus, é ter dentro de mim um sincero arrependimento pelo pecado que eu cometi. Você entendeu? Então, se você deseja viver uma vida que agrada a Deus, Deus te convida para você se preocupar em viver com um sincero arrependimento. Irmãos, existe um ditado popular que diz o seguinte: por fora, boa viola, por dentro, não é? Irmãos, se quisermos agradarmos a Deus, precisamos sairmos da ritualidade de sacrifícios. É preciso nos compromissarmos com uma mudança de atitude que seja interior. E essa mudança de atitude interior não pode ser falsa, fingida. Ela precisa no mínimo ser verídica, ser real, ser verdadeira. Então que nós possamos cantar, quando nós cantarmos aquela canção, nós possamos cantar assim: eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Não é? Que nós possamos cantar, mas cantar como quem está de fato arrependido, e não da boca para fora. Cantar como quem realmente está arrependido, e cantar não porque os irmãos aqui em cima estão cantando. Nós precisamos dizer: eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, porque realmente estou arrependido.
Este era o arrependimento de Davi. Esta era a situação, a condição do coração de Davi, um coração quebrantado e contrito em arrependimento. Então, nós precisamos agirmos assim, queridos, se queremos agradar a Deus. Em terceiro lugar, se você deseja viver uma vida e agradar a Deus, ou uma vida que agrade a Deus, tenha um verdadeiro compromisso com a justiça. O texto que nós lemos em Miqueias 6, o versículo 8, fala sobre isso. Que para nós agradarmos a Deus, nós precisamos buscarmos sermos justos. E olha, quando eu falo de justiça aqui, eu não estou falando que você deve ser perfeito. Nós precisamos nos esforçarmos para sermos melhor dia após dia. Mas a Bíblia nos ensina que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus justo. E sendo justo, Ele espera que nós, os seus filhos, o copiamos, ou nos esforcemos para sermos parecidos com Ele em suas qualidades. E uma das qualidades de Deus é que Ele é justo. Então, preste atenção. Não se deixe levar por aquela frase, vamos lá, todo mundo está fazendo o mesmo, e daí? Não tem problema nenhum. Não é assim? Todos estão fazendo o mesmo, um a mais, um a menos, não vai fazer a menor diferença. Não se deixe levar, querido. A Bíblia te chamou, Deus te separou para que você fosse diferente. Então, quando todos forem desleal, não entre nesse barco. Busque a lealdade. Amém? Quando você se ver rodeado por pessoas desonestas, não caia nessa furada. Lembre-se que Deus espera que você seja semelhante a Ele, que você seja luz nesse mundo. Então, quando você estiver rodeado de desonestidade, busque, se esforce, empenhe-se por ser honesto. Quando você ver a injustiça batendo às suas portas, não abre a porta para ela, pelo contrário, feche a porta para a injustiça e abre a porta para a justiça, e busque dia após dia ser o mais justo possível. Quando você se deparar com um grupo de pessoas que estão engessadas, duras, não as copie. Procure ser brando. Quando você estiver
rodeado com a maldade, não se deixe levar. Busque ser bom. Quando você estiver ou em sua volta estiver cheio de gente infiel, seja você fiel. Faça a diferença. Hoje nós estamos, para onde quer que olhamos, nós vemos violência. Qualquer canal que você ligue na televisão, você vê violência. Em qualquer roda, muitas vezes que você chega para conversar, você ouve falar de violência. O mundo hoje está extremamente violento. As pessoas hoje estão extremamente violentas. E aí o recado de Deus para você nessa noite: não se deixe levar, não se deixe ser conquistado pela violência, pelo contrário. Torne-se em uma pessoa cada vez mais pacífica. Hoje, quem é que não usa do jeitinho brasileiro para tirar suas vantagens? Não é? Quem é que não usa desse jeitinho? Não. É só uma mentirinha. Não vai fazer mal a ninguém, não faz mal nenhum. Eu vou contar só uma mentirinha. Quanta mentira nos nossos dias, quanta mentira. Mas quanta mentira. Mentira descarada. Mentira de todos os tamanhos. Basta entrevistar um lá de Brasília, não é? Aí você vê mentira. Quanta mentira descarada. Não estou generalizando, né? Mas quanta coisa. E aí a Bíblia nos ensina o seguinte: quando você estiver rodeado de mentiras, busque ser verdadeiro. Amém? Então, queridos, é assim: quando todos estiverem desrespeitando os direitos do próximo, seja diferente e demonstre total respeito pelo direito do outro, porque todos, absolutamente todos, têm o direito do seu lugar debaixo do sol. A Bíblia diz que o sol, ele nasce para justos e injustos. Amém? Em quarto lugar, se você deseja viver uma vida que agrade a Deus, trilhe no caminho da misericórdia. Ande, caminhe, preocupe-se em dar os seus passos sobre a misericórdia, ou sob ela. Miqueias 6:8 fala isso. Irmãos, o misericordioso é aquela pessoa que se compadece com a dor do seu próximo. O misericordioso não é aquela pessoa que vê o seu próximo sofrendo, seja qual for o tipo de sofrimento,
passando por dor, seja qual for o tipo de dor, e ele dá com os ombros, não estou nem aí. Não, esse não é o misericordioso. O misericordioso é aquele que se compadece com a dor do seu próximo. Então, aquele que trilha no caminho da misericórdia, dispõe-se, ou ele está sempre predisposto para ajudar quem não tem condições de ajudar a si próprio. Logo, o misericordioso está sempre preocupado com os necessitados. E Deus está dizendo para que nós sejamos misericordiosos. E os misericordiosos estão sempre preocupados com os necessitados. Sempre. Os misericordiosos sentem constantemente as dores alheias. Para os misericordiosos, a dor do outro é a sua dor. Você me entende? Queridos, isto alegra o coração de Deus, mas alegra o coração de Deus de tal forma, que para esse tipo de gente, para esse tipo de seguidor de Cristo, para esse tipo de pessoas, o nosso Deus, o Senhor Jeová, Ele garante o direito de vida eterna com Ele nos céus. É Ele quem garante, não sou eu. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus 25, versículo 31 ao 40. Diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, bendito de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Em contrapartida, porque sempre tem a contrapartida, não é? Em contrapartida, para os não misericordiosos, isso daqui que nós acabamos de ler é o que vão ouvir os misericordiosos. Mas para os não misericordiosos, a Bíblia ensina que a punição será severa e o castigo será eterno. Então vejam o que ouvirão os não misericordiosos. É a sequência aí, versículo 41.
em diante, do capítulo 25. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me vestiram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Se você abrir a sua Bíblia lá na Epístola de Tiago, abra aí, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Versículo 27 diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Então, se você deseja agradar a Deus, viver uma vida que possa agradar a Deus, deixa eu te dar o quinto conselho. Em quinto lugar, procure caminhar na excelência da humildade. Irmãos, nós vivemos em uma era, ou em uma época, que facilmente nos deparamos com pessoas soberbas, extremamente soberbas. E o pior de tudo isso é que elas às vezes estão por toda parte. As pessoas soberbas muitas vezes estão por toda parte, inclusive dentro das igrejas. Você diz assim: mas o que é o soberbo? O que é o soberbo? Ou o que significa esta palavra soberba? Soberba é aquela pessoa que, por causa dos seus talentos, das suas realizações, dos seus méritos, ou da sua posição, ela tem a si mesma em uma estima demasiadamente alta. Esta é a pessoa soberba. Ou seja, é aquela pessoa que está constantemente querendo dizer o seguinte: se ela não diz com estas palavras, ela diz com outras, mas de alguma forma ela acaba dizendo isso. Louvado seja eu, glorificado seja eu, exaltado seja eu, porque eu faço, eu aconteço, eu sou isso e sou mais aquilo, não é? Então elas estão vira e mexe dizendo isso. Por um outro lado, querido, o humilde é aquele que tem consciência. Preste atenção no que é a pessoa humilde. Humilde não é você andar com o sapato furado, com a roupa rasgada.
Nós andamos assim quando não temos dinheiro para comprar, não é? Mas isso não tem nada a ver com humildade. Isso é falta de dinheiro, certo? Ou falta de bons amigos que não te presenteia, alguma coisa assim, né? Mas isso não é humildade. Então, humilde é aquele que tem consciência de privilégios. Ele tem consciência de que ele está, às vezes, num estágio, num degrau acima. Ele tem consciência dos seus talentos. Ele tem consciência das suas realizações. Ele tem consciência dos seus méritos ou posição. Mas ele atribui tudo isso a Deus e o submete ao propósito divino para a sua vida e para a causa de Cristo. Esse é humilde. Ele tem consciência de quem ele é, mas ele olha para si mesmo e diz: eu sou o que sou, não porque eu sou o que sou, porque Deus é em minha vida. Esse é o humilde. Então, quem é o humilde? O humilde é aquele que diz assim: todo louvor, toda glória, toda exaltação seja dada ao Senhor nosso Deus. Esse é o humilde. Ele não busca para si os aplausos, muito menos os holofotes. Ele faz com a mão direita, preocupado e buscando sempre fazer com que a esquerda não saiba. Esse é o humilde. Amém? Abra sua Bíblia, Tiago, capítulo 4. E eu concluo lendo esses dois textos que eu vou ler agora. Se você deseja ter uma vida, viver uma vida e agradar a Deus, ou uma vida que agrade a Deus, eu disse para você nessa noite: em primeiro lugar, encare a vida como uma oportunidade para amar. Em segundo lugar, preocupe-se em viver com um sincero arrependimento. Em terceiro, tenha um verdadeiro compromisso com a justiça. Em quarto, trilhe no caminho da misericórdia. Em quinto, procure caminhar na excelência da humildade. Tiago capítulo 4, versículo 6 ao versículo 10 diz o seguinte: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Vira aí algumas, uma ou duas folhas. 1 de Pedro, capítulo 5.
versículo 5 e versículo 6, diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Amém? Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.